Amém, queridos? Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Velho Testamento, né? Josué, Juízes, depois de Josué. Capítulo 6, do versículo 1. No versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizelita. E Gideão, seu filho, estava malhando no lagar para salvar o trigo dos midianitas. Amém? Amém. Então vamos repetir. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Amém. Pode se sentar? Queridos, eu fico imaginando essa cena, né? Quando o povo de Israel cultivava a terra, plantava, fazia assim uma colheita maravilhosa e vinham os midianitas e levavam tudo. Eles plantavam trigo, plantavam uvas, plantavam vegetais, e vinham os midianitas, e vinham os seus inimigos, e levavam tudo aquilo que eles tinham feito. E eu fico pensando, né, como que o povo vivia triste, porque hoje nós não temos que plantar para comer. Mas naquela época, você imagine você ter filhos, os teus filhos participarem do processo da plantação, e quando chegar na época da colheita, vem o teu inimigo e leva tudo. E os filhos vinham, né, os seus pais ali, praticando ali o plantio, trabalhando na lavoura, e faltava comida, faltava alimento. O povo estava sofrendo, e tudo isso consequência da desobediência. Eles eram tão desobedientes que o povo tinha feito um altar para Baal. O povo de Israel fez um altar para Baal, e eles ali prestavam culto. Muitas pessoas do povo prestavam cultos a Baal. Estavam ali vivendo uma vida totalmente afastada daquilo que Deus havia feito no meio deles. Estavam se desviando da presença do Senhor. E qual é a consequência, pastor? Vinham os midianitas, os seus inimigos, e levavam tudo. Eles eram oprimidos por aquela nação. E aí, esse texto que eu acabei de ler fala de um homem chamado Gideão. Gideão era um homem que temia a Deus. E o texto conta que ele estava malhando trigo no lagar. Quem já viu um lagar aqui? É onde você faz a uva, tá? Ninguém malha trigo no lagar. O lagar é no meio de uma rocha, onde você passa a rocha em cima ali da uva, espremendo a uva para fazer o quê? O vinho. E por que Gideão estava malhando ali no lagar o trigo? Porque ele estava se escondendo dos midianitas. Quem sabe para salvar um pouco do trigo, para que eles pudessem fazer pão para se alimentar. O povo tinha aquele sentimento de derrota, e Gideão estava com medo. Gideão estava apavorado, na verdade. Gideão tinha medo, porque ele sabia que se fosse pego, quem sabe poderia até ser morto. E a Bíblia diz que Deus, naquela situação, naquela circunstância, manda o anjo do Senhor, e Gideão no lagar, malhando trigo, escondido. E de repente o anjo do Senhor vê e encontra um Gideão sem esperança. Já aconteceu com você? De você passar por alguns problemas e você tenta, e parece que quando as coisas começam a andar ou começam a progredir na sua vida, vem os midianitas. E os midianitas aqui podem ser pessoas do teu trabalho. Os midianitas aqui podem ser alguém com inveja até do teu chamado, do projeto de Deus na tua vida.
Os midianitas podem ser pessoas próximas até a você e parece que querem roubar os seus sonhos, as suas promessas e os projetos de Deus na sua vida. E os midianitas não poupam nada, e nessa situação, nessa circunstância de desânimo, assim estava Gideão. Como muitas vezes nós mesmos passamos por situações assim. Situações que nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós ficamos desanimados, sem esperança. E o anjo do Senhor, ele se aproxima de Gideão, encontra ele escondido e ele diz para ele: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Como que Deus pode ser com um homem que está escondido sem esperanças? Como que Deus pode ser com alguém que está com medo? Parece até brincadeira, né? Como que Deus pode encontrar valor em alguém que está se escondendo, até mesmo fugindo, para não ser pego? E aqui eu tiro a primeira lição desse texto. Deus, ele não olha para as nossas fraquezas e limitações. Deus não olha para as nossas falhas. Deus não olha para os nossos defeitos, não. Deus, ele olha para as possibilidades dele na nossa vida. Amém. Deus, ele olha para aquilo que ele vai fazer através de você. Aleluia. Ah, pastor, mas eu sou tão fraquinho, eu sou tão fraquinha. Muitas vezes eu entro no lagar e eu fico ali escondido malhando trigo, porque parece que eu não vou suportar o processo. Aí Deus hoje manda te dizer para você, aleluia, se esforça, você tem valor. Se esforça porque eu vejo valor na tua vida. Se esforça porque eu encontrei algo em você. Sabe, sinceramente, como Deus pode ser com alguém e permitir o mal? Já parou para pensar nisso? Porque nós, quando servimos a Deus, nós pensamos que tudo vai bem, né? E às vezes Deus permite o mal, ou não permite? Deus permite o mal. E nós pensamos, como que Deus pode ser? Ele diz assim, o Senhor é contigo, Gideão. Mas como que Deus poderia ser com Gideão, ele vivendo uma realidade tão difícil? Quantas vezes Deus é conosco? E nós ficamos procurando respostas para passar por processos, e olhamos para dentro de nós mesmos, não compreendemos os porquês de Deus, mas assim como Deus estava provando a fé de Gideão, porque ele tinha um projeto maior na vida desse juiz de Israel, Deus tem um projeto maior na minha e na tua vida, e o processo não apaga o propósito de Deus para conosco. Aleluia. Nós podemos passar pelo vale, mas o Senhor está ali. Nós podemos nos esconder um pouquinho com medo, mas o Senhor nos fortalece. Nós podemos olhar para a circunstância e ver que parece que são maiores do que a nossa própria força, mas o Senhor diz para nós hoje, nesta noite: apenas se esforça, apenas ampara, apenas não desista, apenas continue marchando, crendo na promessa, porque eu, o Senhor, estou com você. Quantos creem nessa palavra? Diz amém? Amém, Jesus. A primeira lição: passar por momentos difíceis não indica que Deus não está conosco. Passar por momentos de tribulação não é sinal de que o Senhor não está nos olhando. E às vezes nós olhamos o ímpio. Alguém para mim, no Semeando a Vida essa semana, disse para mim isso: mas pastor, eu faço tudo certo, e parece que eu não prospero. Eu olho pessoas ímpias próximas a mim, até mesmo na minha família, e eu vejo eles prosperando, eu vejo que parece que tudo dá bem com elas, tudo dá certo, e comigo parece que tudo está errado, parece que eu estou lutando numa luta desigual, e eu não entendo esse processo de Deus. O que será que eu fiz errado? E eu disse para essa pessoa: você não fez nada de errado. Aleluia. Deus não nos prometeu que não passaríamos por tribulações e lutas. Deus prometeu que passaria conosco. A diferença nossa para aquele que não tem a Deus é que ele pode até prosperar, mas no final de lá no Salmo é que Asaf escreveu: vai ser escorregadio o seu destino e o seu futuro, mas você que teme ao Senhor está plantado na rocha. Aleluia. E a eternidade que Deus tem para mim e para você, ninguém pode roubar na nossa vida.
Deus é maior do que todas as coisas, Deus é melhor do que tudo que temos. Deus é soberano sobre a nossa vida, Deus é perfeito, Deus é grande, Deus é fiel, Deus cuida da nossa vida, de cada detalhe, embora não entendamos o processo, Deus está no controle. Amém? Amém. Amém. Deus é bom o tempo todo. Glória. Deus é bom no tempo bom. Deus é bom também no tempo ruim. Deus é bom quando eu estou contente, mas Deus também é bom quando eu estou passando pelo vale. Deus é bom quando eu estou ali, quem sabe, com a conta recheada no banco, mas Deus também é bom quando eu estou passando por problemas financeiros. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Você crê nessa palavra, amém? Amém. Aí Deus olha para Gideão e diz: ei, Gideão, eu estou contigo. E Gideão, ele olha para Deus e faz uma pergunta, está aqui no livro, está em Juízes 6, ele fala: Senhor, a pergunta de Gideão, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por tudo isso? É a primeira pergunta que vem na nossa mente. Se eu sirvo a Deus, por que eu passo por todo esse processo? Ele faz um questionamento em meio à circunstância que ele está vivendo. E ele pergunta para Deus por quê. Nós queremos os porquês, nós queremos saber o propósito. E eu quero que você entenda nesta noite que Deus, quando trabalha na vida de alguém, porque Ele tem um projeto, muitas vezes Ele não dá explicações daquilo que Ele está fazendo, mas eu posso ter certeza disso, porque Jesus assim nos revelou, que Ele vai completar em você a boa obra, aleluia, Ele vai completar a mim na tua vida, a boa obra, para que possamos chegar à estatura de varão perfeito. Aleluia. Para fazer isso, há um processo. Gideão mostra que ele tem um conhecimento sobre Deus. Mas lá no passado, ele diz: Senhor, no passado tu foste com nossos pais, tiraram ele do Egito, tiraram o povo do Egito. O Senhor, ele começa a elencar um monte de promessas que Deus cumpriu no meio do povo. Ele começa a dizer assim, que Deus, o Senhor fez assim, o Senhor fez assado, mas olha só o que os midianitas têm feito para conosco. Eu quero dizer para você que Deus não é só Deus do passado, Deus é Deus de já, Deus é Deus do hoje. Ah, pastor, mas a minha vida era tão boa lá atrás. Deus ainda tem coisa nova para fazer na tua vida. Ah, pastor, mas no ano passado foi tão maravilhoso. Eu quero declarar em nome de Jesus que anos melhores virão sobre a tua casa. Eu quero declarar que bênçãos em Deus tem reservado para nós. Você crê nessa promessa? O melhor de Deus, eu creio nessa promessa. Deus ainda tem melhor que Deus para você. Deus ainda tem sonhos com você. Deus ainda tem projetos com você. Deus ainda tem promessas a serem cumpridas na nossa vida. Deus é o Deus que está conosco em todo o tempo. Amém? Deus muda a história de Gideão em meio ao seu questionamento. Mas Deus, tu fizeste lá no povo antigamente. Mas Deus, o Senhor fez isso e aquilo. Ele começa a questionar. E ele começa a falar do passado. E Gideão disse assim para o anjo: Deus nos desamparou. Deus me abandonou. Ele começa a questionar e se sente abandonado, desamparado. Eu quero dizer para você que as nossas lutas não significam a ausência do Todo-Poderoso na nossa vida. As nossas tribulações não significam que Deus não está conosco, não. Deus está conosco até mesmo nas maiores tribulações que nós estamos vivendo. Deus nunca te deixará. Isaías diz assim, Deus avisa para ele: não temas, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, aleluia, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu dei por você aquilo que eu tinha de mais precioso. Eu dei o Egito e a Etiópia. Eu dei o meu melhor. Jesus de Nazaré foi morto por você, por mim, por essa igreja. E é por isso que nós, passando por dificuldades, nós temos que olhar para o alto e dizer: Senhor, obrigado, porque eu posso passar pelo vale, pela luta, pela tempestade, mas o Senhor Jesus, aleluia, habita no meu coração. Eu creio que coisas melhores o Senhor tem para realizar na minha vida. Glória a Deus.
Sabe, essa história de Gideão me chamou muita atenção. No versículo 14 diz que Deus olhou para Gideão. Deus olha para Gideão. Então o Senhor olhou para Gideão e diz: vai nesta tua força. Agora vamos pensar. Deus fez senso de humor. Ele estava forte, Gideão? Não. Ele não estava forte, não. E aqui tem um mistério. O que Paulo escreveu: quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte. Aleluia. Deus estava dizendo para Gideão assim: vai assim mesmo, desse jeitinho que eu gosto. Por quê? Porque eu uso aqueles que são improváveis para mostrar através dos improváveis que grande sou eu na vida dele. Ei, minha irmã, minha querida que me ouve pela live: pastor, eu estou tão fraquinha, pastor, às vezes eu não tenho força para orar, para ler a palavra, às vezes parece que eu estou tão distante, às vezes parece que as lutas vão me sufocar, eu tenho vontade de correr, de abandonar, eu tenho vontade de fugir, eu tenho vontade de pegar um Interbairros aqui em Curitiba e sair andando sem destino, sabe? Eu tenho vontade de sumir, mas eu quero dizer para você: é de pessoas fracas que Deus gosta. Por quê? Porque o forte é Ele na nossa vida. É o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Deus de batalha, é o Deus que luta a nossa guerra, é o Deus que está na nossa frente, é o Deus que luta por você. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Amém. Amém. Olha, vai nessa tua força. Meu Deus do céu. E ele continua dizendo aqui no versículo 14, ele diz: e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, Gideão, não te enviei eu? Como que ele vai livrar? Aí aparece um sentimento de comiseração de Gideão. Gideão não estava mentindo quando ele disse: Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, e a minha tribo é a menor de Manassés. Gideão, ele era aquela tribo desprezada, o asbielita, né? Aquele povo que tinha poucos filhos, parece assim, que ninguém estava dando muita bola para eles. E para completar, no terreno do pai de Gideão, havia um altar a Baal. E o povo de Israel ia lá de noite, de manhã, e oferecia sacrifícios no terreno de Joás, pai de Gideão. Aí Deus manda Gideão destruir aquele altar. Gideão pega 10 homens que trabalhavam com ele, e ele quebra o altar, destrói tudo. E ele pega um boi, monta um outro altar, e ele oferece um sacrifício ao Senhor. E olha que interessante, o povo da cidade, ao saber que o altar foi destruído de Baal, vamos matar Gideão, vamos derrubar Gideão, vamos acabar com isso. E eles foram na casa de Joás, o pai de Gideão, e disseram: nós vamos matar o seu filho, porque ele destruiu o altar de Baal. E o pai dele disse assim para o povo: será que Baal não é um Deus que pode se defender sozinho? Você tem que matar aqui? Se Baal é Deus, que ele mate a Gideão. Ele é Deus? E aí botaram o apelido de Gideão de Jerubaal. É como se dissesse: Baal vai se vingar dele, que Baal vai fazer justiça, Baal vai contender contra ele, Baal vai acabar com ele. E ele passava lá: vai Jerubaal, aquele que Baal vai tocar nele e vai feri-lo. Mas só que quando nós estamos guardados por esse Deus poderoso, maior aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Quem sabe declarar palavras negativas, até mesmo quando estão chamados, mas o Senhor é aquele que vai com você. Nada vai acontecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu dirás: aleluia, não serás atingido, porque o Senhor é o teu guarda. Ele é forte, Ele é poderoso sobre a tua vida. Você crê nessa palavra? Amém? Amém. Aí Gideão chega e recebe a palavra: ei, Gideão, vai na tua força. Gideão é improvável, totalmente improvável. Aí Gideão vai, 132 amalequitas vêm contra o povo de Israel. E Gideão reúne todo mundo para lutar com ele. 32.000 homens. É 132.000, agora me deu até dúvida aqui, estou misturando os números, né? Mas depois eu vou ver aqui. 32.000 homens se oferecem para lutar com Gideão. Gideão faz um propósito com Deus. Ele pega um novelo
Senhor, se tu fores me dar esse exército nas minhas mãos, que o novelo fique molhado e que toda a volta fique seco pelo orvalho. Ele amanhece de manhã, pega o novelo. Quem não sabe o que é o novelo aqui? Lã. Ele pega um pouco de lã, está encharcado. E quando ele dobra, quando ele espreme, sai água que enche um copo de água. De tanto orvalho que caiu sobre o novelo. E aquilo que estava em volta estava seco, não tinha uma gota d'água. Ele chega para Deus e diz: Deus, perdoe a minha fraqueza de novo, mas me dá um outro sinal. Se realmente for para eu lutar e o Senhor for conosco, que amanhã aconteça o contrário, que o novelo esteja seco, mas em volta esteja totalmente molhado. E aconteceu. Ele acordou de manhã, estava seco o novelo, mas em volta estava tudo molhado. Ele chega para Deus e diz: Deus, então eu vou. Aí Deus diz para ele assim, porque diga comigo, nosso Deus, às vezes parece que tem senso de humor. E ele tem mesmo. Porque já era difícil. 32 mil, alguém viu aí quantos amalequitas eram? 32 mil contra centenas de milhares de amalequitas. Uma vez eu fiz esse cálculo numa pregação minha, se eu não me engano, era 1 contra 200. Era uma pessoa lutando contra 200 pessoas. Não vai ganhar nunca, né? Parece, né? Aí Deus fala para Gideão assim: Gideão, é muita gente que está contigo. 32 mil é muito. Diga comigo, 32 mil. É muito, Gideão. Manda que os covardes e medrosos voltem. Volta! Quantos milhares eram? Hã? 32.135. Então acertei. 135 mil, né? Foi isso, né? Eu falei 132, né? 135 mil contra 32 mil. Para Deus ainda era muita gente, 32 mil. Manda que os covardes e medrosos voltam. E voltou quantos? 22 mil. Quantos ficaram? 10 mil. Gideão ainda tem muita gente aí. 10 mil é muita gente. Ei, para Deus não há impossíveis. Quando Deus quer dar algo para nós, quando Deus quer te fazer prosperar, quando Deus quer te fazer ser vencedor em algo, quando Deus quer lutar a guerra, não importa a quantidade que está com você, o teu Deus, Jeová Sabaote, ainda luta a tua guerra. Ele vai na tua frente. Ele diz para você: só se esforça, seja corajoso, seja corajosa, porque eu, o Senhor, estou contigo. Aleluia. Sabe? Volta, 10 mil é muito. Aí Deus vai, eu tiro na fonte de Gideão. Linda fonte. Ele fala: Gideão, você vai levar todo mundo para beber água na fonte. Aquele que tomar água como um cão, separa. Imagine só a fonte no meio do deserto. Quando você vê a fonte, qual a primeira coisa que vem aqui na tua mão? Botar a mão e botar na boca a água. Ele estava fora. Você tinha que só se abaixar e lamber a água. De verdade, quem faz isso aqui? Ninguém. Quase ninguém. Todos põem a mão, ou põem um cântaro, põem um copo e querem beber água. Mas Deus disse: somente aquele que tomar a água como um cão está apto. Somente aqueles. E dos 10 mil, Deus separou quantos? 300. Diga comigo, 300. Para 135 mil. 300 para 135 mil. E a Bíblia diz que Gideão recebeu uma estratégia de Deus. Ele ia colocar um cântaro vazio e ele ia colocar dentro do cântaro uma lâmpada, uma lamparina, uma vela, para você entender. E eles iam tocar a corneta ou a trombeta. E eles iam quebrar o cântaro e aparecer a luz da vela. E depois eles iam tocar a trombeta e iam gritar que Deus daria vitória para eles. Ele dividiu o povo em 3 levas, porque 300 juntos era muita gente. Aleluia! Esse é o fraco, imagine o forte. Esse é um louco, aleluia! Mas quando Deus está conosco, o chamado vem dele.
aleluia, essa loucura, como Paulo escreveu, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não importa a batalha que nós estejamos passando, aleluia, Deus é aquele que nos garante a vitória, Deus é aquele que está na nossa frente, Deus é aquele que nos dá estratégia, Deus é aquele que nos dá, aleluia, capacidade de enfrentarmos e obtermos a vitória. Você crê, amém? Amém. E aí ele dividiu em 3 levas de 100. E eu fico imaginando, ele falou, eu vou na frente, tá? Aí ele desce um dia antes para dar uma olhada, e um rapaz tem um sonho lá no exército amalequitas. E ele conta um sonho. E ele diz que via a espada de Gideão vindo contra eles, e de repente ele via um monte de coisa, e eles fugiam e perdiam a guerra. E ele começa a contar isso em volta de uma fogueira. Gideão sobe para o exército dele, escondido, ele era um espião. Ele volta e ele diz, amanhã nós vamos atacar. E eu fico imaginando, né? Quem já viu aqueles teatro que o camarada enche a luz, ele acende a luz do celular assim, e fica aquela luzinha brilhando, né? Para parecer que tem muita gente, né? Olha como é que Deus usou isso, ó, há 4.000 anos atrás. Os amalequitas estavam lá embaixo, no arraial, de repente, eles veem um barulho quebrando assim, pá, quebraram as lamparinas. E quando eles quebraram a lamparina, eles tocaram a trombeta. Eles, meu Deus, o que é isso? E começaram a gritar. E eles começaram a ouvir. Daqui a pouco eles olharam mais um bolinho de gente assim, parecia multidão, quebrando a lamparina, tocando a trombeta e gritando. Eles pensaram, veio gente daqui, veio gente daqui, veio gente dali. Diga comigo, eles eram 135 mil. Era só 300 pessoas. Mas diz o texto que eles ficaram tão desesperados que eles começaram a ir um contra o outro. Eles mataram uns aos outros, fogo amigo que fala no exército. E começaram a fugir com medo. Mas para isso acontecer, a lamparina precisou ser quebrada, para que a luz da lamparina aparecesse para eles. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados para que a luz da glória e da graça de Cristo apareça, aleluia, e para que as pessoas possam ver a luz que está dentro de nós. Às vezes você não entende o processo, Deus está quebrando você, e vocês não estão entendendo, mas a luz que está dentro de você está brilhando, 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 e as pessoas estão vendo Cristo através de você. Diz a história que quando quebrou a lamparina e o povo começou a olhar para dentro, aquela gritaria, eles saíram correndo. Houve o grito da vitória, a espada do Senhor e de Gideão. Agora olha só a estratégia. Ele desceu, ele ouviu que o seu inimigo tinha tido um sonho que a espada de Gideão era contra ele. Ele usou a fraqueza do inimigo. O nome disso aqui, isso aqui se chama uma guerra psicológica. É igual na Segunda Guerra Mundial, que os aliados, eles às vezes estavam perdendo a guerra, mas eles vinham com aviões e eles lançavam cartinhas em alemão, para o povo que estava dizendo assim, o Hitler está perdendo, se rendam. Mandavam para os soldados. E o soldado lia aquilo ali e começava a pensar, eles iam para o combate achando, eu estou combatendo aqui, mas Hitler está perdendo. E Hitler não estava perdendo. Muitas vezes Hitler estava bem. O exército estava bem, mas o nome disso aqui é uma pressão psicológica para ganhar a guerra. Mas quem inventou isso não foi a Segunda Guerra Mundial, foi o próprio Deus, o Deus da guerra. Eles gritavam, espada do Senhor e de Gideão. Em primeiro lugar, a espada era de quem? De Deus. E depois, de Gideão. E eu fico pensando nessa batalha que eles viveram. Quando eles saem correndo, Gideão corre atrás dos reis, ele mata 2 príncipes. Quando ele mata 2 príncipes, ele chama algumas pessoas, o exército fugindo, e ele diz, olha, matei os príncipes, agora eu vou atrás dos reis. Eu vou atrás daqueles que estão à frente dos amalequitas, e ele vai atrás dos reis. E quando ele corre atrás dos reis, ele pega os reis, traz de volta os reis, e ele mata os 2 reis dos amalequitas. Quando ele retorna,
o povo de Israel fala assim para ele assim: por que você não viu o nosso rei? Por que você não vai na nossa frente? Por que você não domina sobre nós? E aí Gideão, aqui que vem a parte linda. Ele olha para o povo, sabe o que ele diz para o povo, Valmir? Eu dominar sobre vocês? Nós só temos um rei. E esse rei se chama o Senhor. Aleluia! No meio da tua guerra, quando Deus te der a vitória, reconheça que não foi você, foi o Senhor. Ai, calabachuca. Eu me lembro quando me formei na faculdade, que eu dei um culto de ação de graças. A pastora também, quando se formou, deu um culto de ação de graças, a Sara. E nós olhamos para nós, Bruno, e pensamos: não fomos nós. Todo o tempo foi o Senhor. Amém. Porque o Senhor, no lugar dele, ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Gideão, enquanto esteve julgando Israel durante 40 anos, Israel guardou a palavra de Deus. Mas depois que ele morreu, Israel novamente voltou a adorar Baal. A promessa era de Gideão. Aleluia. O ministério era de Gideão. Aleluia! E quando o Gideão partiu, quando ele recebeu lá, cara, fez um éfode de ouro. Um éfode de ouro, com todo o ouro que eles ganharam na batalha. Diz o texto que o povo foi lá e adorou aquele éfode e foi por tropeço na casa de Gideão. Olha que coisa, hein? O povo de Israel era tão complicado que depois que Gideão morreu, não demorou muito, começaram a fazer tudo errado de novo. Até que Deus manda Davi, manda depois Saul, manda Davi, e o povo começa novamente a voltar para adorar ao Senhor como Senhor e Rei das suas vidas. O que aconteceu com os amalequitas? Alguém conhece alguma cidade aí dos amalequitas? Tem? Sumiram no mapa. Sumiram no mapa. Por quê? Porque eles sofreram o juízo de Deus. Quando Deus dá a vitória para o seu povo, quando Deus cumpre a promessa na vida do seu povo, Deus ele cumpre de uma maneira perfeita. Amém? Midianitas. Coloque de pé. Coloque de pé. Midianita e Amalequita, né? Parece igual. Mas não é diferente. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é a tribulação que você está enfrentando? Não deixa o Everson me galinha. Sabe que o Senhor, ele luta a nossa guerra. Aleluia. Ninguém sabe cantar aquele dos 300, não, né? Porque ele é bonito, né? 300 com fogo. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero cantar um louvor. Feche teus olhos. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível, nada é impossível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua, os montes se removerão, pois com ti saltarei muralhas e também destruirei
sogra, fala, nós estamos na casa do papai, vamos falar com ele. Conta para ele a tua batalha, a tua luta, onde está apertando o calo no seu pé. Fala com Deus, Deus é poderoso para mudar essa história. E assim como ele foi na vida de Gideão, ele é contigo também. Você tem valor, seja forte, seja corajosa, seja corajoso, pois Deus luta a nossa guerra. Eu quero orar por você, apresenta para ele aí. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por esta palavra poderosa. Eu quero agora te pedir por cada membro da igreja Semeando a Vida, para aqueles que estão assistindo pela live, pessoas que estão passando batalhas tremendas, terríveis, pessoas que estão passando por processos de dor, processos doloridos, Senhor, batalhas, Senhor, que parecem que elas vão sucumbir, aonde o inimigo é uma multidão e ela é apenas uma só. Olhando assim para a situação, parece que não vai conseguir, mas o Senhor confunde a astúcia do inimigo. O Senhor luta a nossa batalha. O Senhor vai conosco e nos dá a vitória no meio da guerra. Não importa quantos estão conosco, importa é a sua presença, e que a tua presença possa nos alcançar a vitória. No nome de Jesus. Amém. Dá uma palavra ao Senhor. Para você que está assistindo pela live, que o Senhor Jesus te abençoe e te dê uma semana de vitória em Cristo Jesus. A paz do Senhor para a tua vida. Amém? Pode se sentar, queridos. Já vou terminar. Quarta-feira, um grande culto da vitória. Grande culto da vitória. Terça-feira, o presbítero Sérgio e o presbítero Everson estão fazendo um culto ali na Avenida das Indústrias, numa casa de uma senhora. Quem quiser estar com eles lá, fiquem à vontade para estar lá cooperando. Depois eles vão botar um endereço.